imagina, é que o samba tem seu lugar. Foi lá no morro, o luar e o barracão. Lá, eu gostei de alguém, e me tratou bem, eu dei meu coração. No morro a gente vive a vida que quer. No morro a gente gosta de uma mulher, e quando a gente deixa o morro e vem embora, Quase sempre chora. Chora, chora, lá em Mangueira, aprendi a capaziar. Minha gente, Raízes do Samba, eu tô com prazer imenso aqui de estar com meu amigo Heitorzinho dos Prazeres. Heitorzinho dos Prazeres é cantor, compositor, artista plástico e filho de um dos mais emblemáticos personagens da história da música popular brasileira, em especial do nosso samba, o mestre Heitor dos Prazeres. Conta um pouco, inicialmente, como é que era a sua relação com o pai Heitor dos Prazeres. Bom, quando eu cheguei no planeta, né, com a minha nave-mãe, através da minha nave-mãe nativa, né, eu, no quarto, a parteira provocava meu choro, né, com aquela palmada tradicional para a vida, né, choro da vida. E na sala, Heitor dos Prazeres compunha a minha chegada no planeta, em casa, né, com o regional. E em 42, quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, ele já fez um choro, a coisa melhorou. Porque chegou um menino tão esperado que ele só, com a primeira esposa, teve três meninas. Né? E depois com a primeira filha que teve com a minha mãe foi uma menina também. Eita. Aí chegou o Heitorzinho dos Prazeres, o menino tão esperado. Aí no dia que eu nasci, ele fez um choro que era mais ou menos assim: graças a Deus a coisa agora melhorou, depois que a cegonha visitou o nosso lar. Ela, com seu gesto de bondade, nos trouxe a felicidade, para nunca mais deixar. E assim vivemos hoje em dia, cobertinhos de alegria, com este amor prazenteiro. É mais um guerreiro, é mais um carioca, é mais um brasileiro. Olha que maravilha. E eu fui recebido dessa forma pelo mestre Heitor, né? E eu foi gravei, gravado? inclusive, foi gravado na década de 40 ou de 50 pela Carmen Costa. Foi a primeira gravação que teve desse choro, né? E eu regravei com arranjo meu e tal, com a participação de músicos ótimos, que no meu disco, em 2004, por aí assim, o disco no CD intitulado Quem Somos Nós, que eu dei título a esse CD de Quem Somos Nós, provocado por uma música que eu tive o prazer de fazer parceria com o grande Otelo, né? Olha! Que foi um programa que eu fui fazer, que ele tinha na TV educativa. O programa chamava-se Eu Conheci Teu Pai, que ele rodava na TV educativa. Aí eu fui fazer esse programa com ele. Ele já tinha feito com o Peri e tal, todos os filhos de pessoas que ele conviveu, que ele conheceu. Né? Aí ele me contou as histórias dele e Todos os Prazeres, que foi o primeiro filme que ele fez, foi convocado, foi arregimentado por Heitor dos Prazeres. A mãe dele também participou do filme, que foi quando o Orson Welles esteve no Brasil para fazer um filme sobre carnaval. Então, o papai foi escolhido pelo Orson, o arregimentador, que ele conhecia todas as macumbas, todas as gafieiras, todos os artistas. Né? Então, ele me contou essa história e tal. Aí ele me contou, poxa, eu convivi com teu pai, fiz música com o Erivelto, mas nunca fiz uma música com o velho Heitor. Ele, mas então, quem sabe fazer com o filho? Eu digo, daí eu estou assim num intervalo do programa, aí ele chegou assim, uma ideia. Quem somos nós?
Quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós. Aí eu digo, isso, dá samba. Aí acabou o programa, fiz uma música, Quem Somos Nós, mostrei para ele, cantei para ele no telefone, né, e tal. E, pô, ótimo, sei que. Aí, quem vai gravar isso vai ser, vamos chamar Zezé Mota. Isso tem muito a ver com essa música. Então, tá assim, eu vou a Paris receber um prêmio aí, coisa e tal. Sim. Quando voltar, a gente vai gravar. Você procura meu amigo para botar isso, para gravar lá no centro da cidade, o amigo que ele reunia com as pastoras desse amigo dele. E aí ele foi e não voltou. E ficou, né? Foi, não voltou. A matéria ficou por lá, mas o espírito está Certamente. em todo o planeta, Com e está certeza, aqui com a grande gente. hotel. Heitorzinho, você... Aí eu chamei a Zezé Mota, Zezé e ela gravou comigo legal. nesse disco. E você, Foi uma homenagem. Você é parceiro do teu pai também, porque você acompanhou durante anos, né? Sim. Fiz algumas músicas, eu dei palpite, né? Fazia assim, dava ideia quando garoto, né? Bate palma, pé de bicho, sei, aí ele completava, fazia, né? E lá em Mangueira, né, que ele fez com o Erivelto Martins, eu dava que nem estava naquela fotografia, dava os pitacos. Aí ele me incluía na parceria. Olha. Inclusive lá em Mangueira, ele nem assinou na parceria com o Erivelto, porque ele estava com um negócio com outra editora, e o Erivelto era de outra. Sim, tinha aquela... Aí ele me botou na Como parceria. é que é? Dá uma palhinha de lá em Mangueira aí. Lá em Mangueira, aprendi a sapatear. Lá em Mangueira, é que o samba tem seu lugar. Foi lá no morro, um luar e um barracão. Lá eu gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração. Gravado pelo Trio de Ouro. É um clássico, né? é um clássico. Né? Erivelto Martins, Dalva de Oliveira e Nilo Chagas. Falar em clássico, quantos parceiros espetaculares que Heitor teve, né? Pois é. Puxa vida. Você está falando de Erivelto, teve Noel Rosa, meu Deus do céu. Benedito Lacerda, J. Cascata. A nata da música popular brasileira. Da antiga e os modernos também. E com Noel tem um clássico do carnaval brasileiro, que até hoje, né? O perro apaixonado. E vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Heitorzinho, você está falando dos novos e tal. E o grande Zeca Pagodinho gravou um samba de seu pai. Um samba da antiga, da Portela, que foi que antes, na escola de samba não desfilavam samba enredo, era um samba que tinha uma parte, a primeira parte, e a outra versada. E outra parte era versada pela ala dos compositores e tal. E o Zeca lembrou um samba de Heitor dos Prazeres e João da Gente, A Tristeza Me Persegue. Dá uma palhinha aí. A tristeza me persegue, ora veja que martírio meu, muito embora na orgia, hoje eu ainda tenho alegria, meu Deus, ai, 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 amigos de rodeira, se quiseres dizer. E aí vinham os versos, né, das alas dos compositores. E a gente falando de escola de samba, a importância do Heitor é tamanha, porque Heitor nasce no final do século XIX, atravessa as 2, 3 primeiras décadas ainda num formato, não só como compositor de choros, de valsas, lundus, enfim, né, de toda a sua informação musical. Ele é fundador da Portela, das primeiras do escolas, Estácio e de Mangueira. Participou. Então, quer dizer, a importância que ele tem nessa transição do samba machichado do início do século XX para, vamos dizer, para a terceira década, para o samba urbano, e talvez ele seja um grande fio condutor disso tudo, Perfeito. É assim, eu creio nisso, eu creio que sim, porque ele, como outros grandes da época, né, o João da Baiana, né, o Paulo da Portela, Pixinguinha,
né, esses principalmente que frequentavam as casas das tias tias, baianas, com né? garotas, tias baianas, como garotos prodígios, né, que tocavam instrumentos melódicos, né, com o Pixinguinha, com a sua flauta, e com o seu cavaquinho, né, e ali surgiram esses grandes sambistas, né, e a evolução da nossa música popular brasileira. Né? Sim. E então foi gravado. E foi gravado por Mário Reis, por Francisco Alves, enfim, os grandes artistas da época. O início, inclusive, na época, não existia gravadora no Brasil, quando eles faziam esses sambas na Casa da Tia, e os sambas eram divulgados para o carnaval, eles faziam os sambas para os festejos, né, de carnaval, e eram divulgados na Festa da Penha. Sim, né? Ali é que se tinha era o cronômetro, que se tinha a noção do que ia ser um sucesso no carnaval, era nessa reunião, né, da Festa da Penha. Em outubro, né? E ali saiu os grandes sucessos. Foi até quando teve aquela primeira polêmica da música popular brasileira, que ele lançou na Penha uma música que ele se surpreendeu no carnaval, que foi gravado, surgiu como um sucesso, gravado na voz do Chico Alves, que era amigo dele, e chegou: Chico, essa música, essa música é minha. Não, o senhor disse que ouviu, gostou e me deu para gravar com o nome dele. Aí foi a primeira música, né, da polêmica da música popular brasileira. Né? Você lembra? Eu gosto que me rosca. Não se deve amar sem ser amado. Aí teve aquela confusão, né? Melhor morrer crucificado. Aí o papai foi em cima do senhor, o senhor, poxa, a música é que nem passarinho, tá? Não é de quem pegar primeiro. É que surgiu esse verso. Aí brigaram e tudo, discutiram, daí o senhor ficou de pagar 30 mil réis pela música, né? Aí aí deu 5 mil réis, o velho Heitor. Aí eu estou em cima dele, estou meio doente, sei o quê, eu vou vender meu piano, quando eu vender eu completo o dinheiro. Aí ficou nisso, foi doente, se internou, aí papai acabou visitando ele no hospital para ele se tranquilizar, disse: não, deixa isso para lá, fique em paz, quero que você se recupere para a gente continuar a nossa vida fazendo os nossos sambas. E tem a história também do cavaquinho de 5 cordas, não é isso? Foi o Heitor que inventou. Perfeito, ele criou, botou mais uma corda do cavaquinho, né? Na época, e pediu uma loja que vendia instrumento para os músicos todos, né? Não sei se é cavaquinho de ouro, cavaquinho de prata, que existia na época, mais antiga, né? Sim. Inclusive que editou o método de cavaquinho dele de 4 cordas, né? O método os métodos que existiam na época tinham 6 posições e tal, era um método limitado. Aí ele criou um método com 16 posições. Olha só. Que foi editado, né? Que maravilha. Nessa época. E ele mandou botar mais uma corda do cavaquinho, que fez, que está nessa exposição, o estudo do método de cavaquinho de 5 cordas. Botou mais uma nota, que é o cavaquinho tenor. Heitorzinho, prazer enorme, meu irmão. Puxa muito obrigado por essa aula de brasilidade, por esse personagem importantíssimo da história da nossa cultura popular, que é o mestre Heitor dos Prazeres. Obrigado. Que maravilha. Tamo junto. Tinha que ser você. Tamo junto. Valeu, gente. A gente volta no próximo Raízes do Samba. E eu aqui prestando atenção. Muita, né? Tá focadão ali no mestre. Já querendo. Esse é um cavaquinho de 5 cordas que tocando, cavaquinho que roubaram uma exposição aí daquele centro cultural ali na Gamboa, daquela escola. Sei, cara. Hoje é um bocado, é museu. O Cobrinha. Museu da Cultura. É elegância. Cara, essa sequência de fotos é uma loucura, é uma beleza. Essa sala aqui é em homenagem ao primeiro Festival de Arte Negra em Dakar. Ele viajou para lá representando o Brasil
né? Primeiro Festival de Arte Negra de Dakar. Isso foi... Foi em 66, no ano né? que ele faleceu. Ele viajou para lá já doente, com a supervisão do Dr. Clarivaldo Prado Valadares. Aqui, quando ele, Natal, ele foi, em 59, ele criou o Papai Noel Negro, Papai Noel Preto, que ele ganhou uma graninha na loteria e tal, e comprou presente para a criançada toda da vila. Olha só. Né? E fantasiou de Papai Noel e fez esse desenho do Papai Noel preto. E as crianças todas botavam o sapatinho na janela, ele fantasiado de Papai Noel, presenteou a vila toda, o bairro todo. Olha só, que e a festa depois de Natal rolou a semana toda. Imagina. Um perro apaixonado que vivia só cantando, por causa de uma colombina acabou chorando, acabou chorando. Um perro apaixonado que vivia só cantando, por causa de uma colombina acabou chorando, acabou chorando. A colombina entrou no